Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Abra lá sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 a 6. Nós temos exposto nas quartas-feiras, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é a 17ª exposição. E eventualmente, abre um parênteses, que às vezes eu não posso estar aqui no culto da quarta-feira. Mas irmãos, vamos continuar examinando uma passagem importante dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, especificamente os versículos 5 e 6 do capítulo 2. Antes de examinarmos o texto propriamente dito, vamos rapidamente relembrar um pouco desse contexto, Vocês lembram que em Atos capítulo 17, o Senhor Deus usa uma equipe missionária para fazer viagens com o objetivo de plantar igrejas. E no capítulo 7, o apóstolo Paulo está com Silas, Timóteo, entram na cidade de Tessalônica. E não havia nenhum evangélico naquela cidade. E a Bíblia vai dizer que eles proclamam com ousadia a palavra do Senhor. E de repente o Espírito Santo, agindo no coração de judeus e gentios, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão, eles acolhem o evangelho do Senhor, do nosso Salvador. Só que vem o quê? Perseguição, hostilidade. E aí aquela equipe missionária tem que sair às pressas de Tessalônica. Só que eles deixam plantada ali uma igreja vibrante, que é a igreja ali de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, ele segue a sua viagem, vai para Atenas, vai para Corinto. Passado alguns meses que ele tinha plantado a sua igreja, plantado a igreja de Tessalônica, ele escreve essa carta, que nós conhecemos, a primeira e depois de alguns meses a segunda carta aos Tessalonicenses. E propriamente dito, no capítulo 2, Paulo defende a sinceridade e a pureza de seu ministério, contrastando-o com os falsos mestres que buscavam ganho pessoal. Nos versículos 5 a 6, que a gente vai ler daqui a pouco, os versículos destacam a motivação abnegada, altruísta de Paulo ao pregar o evangelho. O texto descreve como ele e seus companheiros se comportaram, contrastando suas ações com a dos falsos mestres, falsos irmãos, muitos charlatões que estavam naquela cidade, que eram tão comuns já naquela época. Então vamos ler juntos, meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, tá bom? Do verso número 5 e 6. Diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos na nossa amada igreja de poder expor as Escrituras. Ao longo de tantas décadas, o Senhor tem impactado vidas nessa igreja. E que nessa noite, Pai, eu diminua e a sua palavra, a mensagem da cruz, Jesus cresça, para que nós possamos sair daqui exortados, confortados e encorajados pela sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nesses dois versículos, Paulo apresenta 3 características fundamentais de um ministério autêntico. Nós vamos examiná-las uma a uma, tá bom? 3 características de um ministério bem-sucedido, de um ministério genuíno e aprovado pelo Senhor. Primeiro,
o ministério autêntico rejeita o quê? Nós vamos ver no versículo, a bajulação, a adulação. Então, se você quiser anotar, o primeiro ponto aqui de um ministério bem-sucedido, um ministério autêntico, rejeita a bajulação. Paulo afirma, no verso número 5a, categoricamente que ele e seus companheiros nunca usaram de linguagem de adulação. A palavra grega para adulação refere-se a um discurso bajulador usado para ganhar vantagem e forte influência sobre indivíduos. Paulo está dizendo que seu ministério não foi baseado em palavras ou elogios insinceros para agradar as pessoas. Por isso que ele fala no verso 5, a verdade é que nunca usamos, olha lá, nunca, imagine, durante o período que ele transitou naquela cidade, ele jamais usou de palavras insinceras, de bajulação. Então ele diz assim, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Um comentarista chamado Fritz Heinecker, ele, nessa mesma linha de pensamento, ele afirma que essa palavra não é apenas uma expressão usada para ser amigável com determinada pessoa, mas ela vai além disso, ela é usada para obter ganhos e dividendos, vantagens. Por isso que há a bajulação. É o engano mediante a eloquência, mediante a oratória, para ganhar a atenção das pessoas e assim explorá-las. O bajulador é aquele que fala uma coisa e pensa outra. E Paulo está dizendo assim, eu não me identifico com esse tipo de gente. Então o bajulador, ele tem a voz macia, palavras aveludadas, mais uma motivação espúria e extremamente nociva, por trás da sua palavra, às vezes amigável. Eventualmente, conseguimos identificar a bajulação. Todos conhecemos pessoas bajuladoras, de vez em quando elas se manifestam. E por vezes até apreciamos ouvi-las. Algumas pessoas se deleitam em ouvir um bajulador. Exemplo, com elogios tipo, puxa, você parece tão jovem, com a minha idade hoje, eu subo nas nuvens, né? Ou quem sabe, você sempre tem bom gosto na combinação de roupas. Você é tão talentoso, aprecio demais as suas opiniões, você sempre sabe o que dizer. Percebe? O bajulador, ele sempre encontra frases que conseguem encantar o ouvido da pessoa que está sendo bajulada. A nossa carne adora uma boa bajulação, o ser humano gosta disso, que o seu ego seja acariciado. E Paulo está dizendo assim, olha, eu estou longe disso, como ele mostra ali. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Então a nossa carne adora uma boa bajulação. Aliás, dizem por aí que fofoca é dizer algo, né, atrás de uma pessoa, mas nunca na frente de uma pessoa. A bajulação é o contrário. É você dizer algo na frente de uma pessoa que você não diria por trás. Por quê? Porque ela não é sincera. Há uma diferença aqui. Então nós vamos ver no texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele está olhando e dizendo assim, meus queridos, eu nunca usei desse tipo de linguagem, querendo adular, linguagem insincera em relação a vocês. E o nosso Deus que nós servimos, lá em Marcos 7,6, se você quiser abrir, e segura ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Jesus dizendo claramente que o Senhor conhece o conteúdo da nossa fala, da nossa oração, do nosso louvor, se ela procede da sinceridade, da motivação correta. Jesus vai dizer lá em Marcos 7,6, respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, achando que é possível bajular o Senhor. E Jesus está dizendo assim, isso não é possível. As pessoas às vezes louvam a Deus, choram na sua presença,
né, se expressam de uma forma extravagante, mas o coração está distante. Oram, jejuam, mas está tão assim, há um abismo que separa de uma comunhão íntima com o Senhor. E aqui Jesus, ele menciona o profeta Isaías, dizendo que aquilo que aconteceu na época do profeta Isaías era recorrente na sua época. As pessoas chegavam a ele, tentando bajular a Deus, mas Deus que conhece o coração, ele não cai nessa. Por isso que é muito importante, quando nós estivermos na presença do Senhor, Senhor, me ajuda a adorar o Senhor de corpo presente. Às vezes a gente pode vir aqui e cantar mecanicamente, decoramos aquele cântico e balbuciamos, mas sem pensar na letra. E aquele conteúdo não é o nosso Deus. E quando isso acontece é apenas bajulação. Mas Deus que conhece o nosso coração, Ele se distancia desse tipo de postura. Nós percebemos isso. Mas quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só, havia plena sintonia entre o que o Paulo falava e o que ele sentia e pensava. Paulo apresenta seu testemunho diante de todos. Inclusive, não é isso que está no versículo 5? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Aliás, essa palavra aqui, ele vai referir a ela pelo menos 8 vezes em 1 Tessalonicenses. Ele vai extrair essa palavra e dizer assim, vocês sabem, vocês têm conhecimento. Por quê? Porque vocês conviveram comigo. É do conhecimento de vocês que eu não tive esse tipo de comportamento, nem eu, nem Silas e nem Timóteo. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Então Paulo rejeitou todo tipo de bajulação. Ele disse, eu não vim a vocês dizendo que cidadãos incríveis vocês são, que pessoas lindas vocês são, pessoas tão boas que merecem o evangelho. Não, ele contou-lhes a dura verdade, que eram pecadores perdidos, destinados ao fogo eterno, que precisavam desesperadamente de um Salvador e que a religião deles não era suficiente. Ele expôs, usando palavras sim, de amor sim, mas ele expôs a verdade. Por quê? Porque ele não foi ali com o intuito de bajular, sabe, de jogar confetes. Ele não foi com esse objetivo. Ele sabia que almas estavam em risco. E ele vai e se expõe de uma forma verdadeira. Ele mostrou que eles necessitavam de Cristo. Precisavam de sua gloriosa salvação. Não houve falsos elogios, nenhum discurso de vendedor ou manipulação na mensagem de Paulo. Somente a verdade pura e simples. Ele não foi a Tessalônica para bajular ou apelar para o ego das multidões. Paulo foi lá para entregar uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. E ele diz isso assim, quando a gente olha, né, para 1 e 2 Tessalonicenses, contrastando com Atos 17, é impressionante o conteúdo da sua mensagem. Por isso que ele fala com todas as letras. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, adulando vocês. Nós não fizemos isso. Eu lembro, irmãos, que praticamente há 10 anos que a gente chegou aqui no Pará, e eu vendi meu carro em Curitiba. Eu, Ana Cláudia, não valia a pena colocar na cegonheira, e eu queria já trocar meu carro, porque a gente viajava muito entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então estava com mais de 200 mil quilômetros rodados, e o carro não era tão antigo assim. E quando eu cheguei aqui, fui atrás de um novo carro. Conheci um vendedor de carros usados que elogiou excessivamente cada detalhe de um veículo mal conservado, ignorando seus defeitos óbvios. Mas ele sabia que eu estava interessado naquele tipo de carro quando eu entrei na agência. Aí ele usava palavras doces e promessas exageradas para me convencer, dizendo assim, olha, esse tipo de carro tem tudo a ver com gente jovem, bonita e descolada. Eu falei, está comigo mesmo, né? E assim, ele tentou me convencer, o seu cliente, a fazer a tal compra.
Essa é a imagem de adulação que Paulo está rejeitando em seu ministério. Ele mostra a radiografia do que aquele povo estava diante de Deus, doente, corrompidos, longe da salvação, em pecados, em delitos. Paulo, ele não adula, ele mostra claramente e como é que Deus enxergava aquela humanidade em Tessalônica. Como é diferente a postura desse grande homem de Deus. E qual a aplicação para nós hoje desse ponto 1? Para a igreja hoje, esse princípio nos desafia a sermos autênticos em nosso testemunho e ministério. Não devemos cair na tentação de suavizar a mensagem do Evangelho apenas para torná-la mais atraente ou ganhar seguidores. Alguns likes a mais, não vale a pena. Porque qualquer mudança do Evangelho já altera a sua genuidade, a sua autenticidade, conforme as Escrituras nos mostram. A verdade do Evangelho, embora às vezes difícil, deve ser proclamada com amor e integridade, sem recorrer à manipulação emocional ou promessas irrealistas. Tão comum hoje, no meio dito evangélico, no meio evangélico brasileiro. Você liga as nossas redes sociais, TVs, você vê um outro evangelho, tentando negociar aquilo pela qual Deus não permite que seja feito. E nós encontramos o apóstolo Paulo num ministério autêntico, servindo ao Senhor. E ele fala assim, vocês sabem, vocês conhecem. Então, o primeiro ponto, o ministério autêntico rejeita o quê? A bajulação. Paulo corria disso. Ele vivia para servir ao Senhor. Ele vivia para que o Senhor se agradasse da sua vida. E jamais para bajular pessoas. Segundo, então, primeiro, o ministério autêntico rejeita a bajulação. Segundo, o ministério autêntico, bem-sucedido, não é motivado pela cobiça. Ele vai colocar lá no texto. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Olha o que ele vai dizer aqui nesse segundo ponto, onde o ministério autêntico não é motivado pela cobiça. Paulo continua afirmando que seu ministério não foi um pretexto de cobiça. A palavra grega para cobiça refere-se a um desejo insaciável por mais, especialmente em termos de ganhos financeiros. Paulo está enfatizando que seu motivo para pregar o Evangelho não era o ganho pessoal monetário ou bens materiais. As pessoas podem ouvir as palavras bajuladoras de outros indivíduos, mas no tocante à ganância, isso diz respeito ao coração. É interessante aqui. E nem sempre é possível discernir se uma pessoa é gananciosa ou não. Por isso que ele vai dizer assim que em relação a isso, Deus é testemunha. Com relação à palavra bajuladora, é possível você às vezes ter esse discernimento. Eu me conheço, esse tipo de fala eu acho que não vem de um coração sincero. Mas em relação às motivações de ganância, é mais difícil você detectar. É difícil determinar se alguém está convivendo ou servindo você para obter ganhos, vantagens financeiras, ou se está tentando honestamente ajudar, sem qualquer motivo egoísta. Certamente Paulo aplicou aqui um verdadeiro teste de fogo. Ele cita quem? Deus, como testemunha de que tanto ele quanto Silas ministravam por motivos puros, com coração puro, com uma consciência pura. Paulo estava dizendo, Deus é minha testemunha de que Silas e eu não viemos aqui para fazer comércio com vocês, nem abrir qualquer franquia de uma igreja. Não viemos porque nos foi prometido uma generosa gratificação, um alto salário ou qualquer dos outros confortos da vida. Não viemos com essa intenção, e vocês sabem disso. Deus é testemunha de que nosso coração é reto quanto a isso. A mensagem de Paulo era pura, não apenas em seu conteúdo, como também em todo o seu propósito aos olhos de Deus.
Em vários momentos ele vai dizer assim que ele nunca mercadejeou a palavra do Senhor. Ele não negociava isso. Então quando ele foi para aquela cidade, né, nós vamos conversar semana que vem, não foi com intenções de ganho pessoal, material, financeiro, pelo contrário, foi motivado por um chamado urgente do Senhor. Deus o conduziu para aquela cidade, para que ele amasse aquelas pessoas e proclamasse com autoridade as verdades eternas do nosso Deus. Então, Paulo afirma isso, né? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos ou pretensão cobiçosa. Deus disto é testemunha. Imagina, irmãos, né? Quantos oportunistas existem no meio evangélico. Graças a Deus, né? Que temos grandes homens e mulheres de Deus compromissados com a ética, com a verdade do evangelho transformador. Mas eu lembro quando na minha viagem missionária para a África, visitando algumas aldeias, eu pude entrar em contato com alguns curandeiros que viajavam de cidade em cidade, prometendo curas milagrosas em troca de dinheiro. Eles exploravam o desespero e a fé das pessoas para enriquecer. Este é o tipo de ministério motivado pela cobiça que Paulo está rejeitando veementemente. Por quê? Porque ele fala assim, não combina com a fé cristã transformadora. O Senhor nos deu de graça, é um presente, a salvação, a mensagem da cruz. Então não é motivado por cobiça, por enriquecimento ilícito. Esses dias eu estava olhando uma grande igreja que foi inaugurada na região de São Paulo, que agora tem camarote VIP. Isso é um absurdo à luz do Evangelho. Parece que existe uma outra nas entranhas, elementos estranhos, aquilo que Deus nos deixou no Novo Testamento. Irmãos, não faz sentido. E Paulo está dizendo assim, corra, é contagioso, corra disso. Inclusive, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de um filme que eu assisti na época do seminário. Esse filme foi lançado na década de 90, faz muito tempo, né, para alguns. Você já assistiu Fé Demais Não Cheira Bem? Já assistiu esse filme? Fé demais não cheira bem. É um trocadilho. Fé, espaço, demais não cheira bem. Então, a ideia é de colocar fé demais, né? Conta a história alusiva a um fato verídico, onde o personagem ali, o ator Steve Martin, vive um pseudo-pastor, um charlatão, que passa de cidade em cidade com sua caravana, distribuindo milagres e curas em troca de ofertas e doações financeiras. Os resultados empolgam a multidão, mas seus supostos milagres não passam de cortina de fumaça, ilusões e disfarce. Eu lembro que quando saiu esse filme, se você não assistiu, assista, mostrando um lado que não tem nada a ver com o que o Senhor nos mandou. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Ou seja, é o Senhor que conhece o nosso coração, o seu e o meu coração. Qual é a aplicação para nós como igreja no dia de hoje? Para a igreja atual, esse princípio nos chama a examinar nossas motivações no ministério. Devemos servir a Deus e ao povo de Deus por amor, não por ganância. O dinheiro ou o ganho material nunca deve ser a força motriz, a força que impulsiona o nosso serviço a Deus, de forma alguma. Ou seja, Ele é merecedor do meu melhor, das minhas habilidades, do meu tempo, dos meus dons, aquilo que Ele confiou a mim, Ele merece isso. Independente se vai ter ganho ou não, o ganho é consequência daquilo que Deus, a própria Deus nos dá. E Paulo nos lembra dessa verdade, escrevendo para aquela igreja de Tessalônica. Então, meus irmãos, um ministério autêntico. Primeiro, um ministério autêntico rejeita a bajulação. Um ministério bem-sucedido, aprovado por Deus, não é motivado pela cobiça. Por ganhos pessoais, não de forma alguma. A gente tem falado tantas vezes aqui, ele tem que crescer, a gente tem que diminuir mais e mais.
para que as pessoas conheçam o nosso Salvador. Terceiro, então, o ministério autêntico não busca a glória humana. Olha só, vamos ler novamente. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nunca. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha, verso 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, irmãos de Tessalônica, nem de outros. Na NVI a tradução está assim, o verso 6, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Imagina, Paulo estava preocupado não com seu índice de popularidade, nem ele, nem Silas, nem Timóteo. Eles gostariam mesmo de ter a aprovação do Senhor. Se o Senhor aprovar, amém. Eu não preciso das vozes das multidões. E aí, nesse versículo, Paulo declara que eles não buscavam glória de homens. A palavra grega para glória aqui é doxa, que se refere à honra, reconhecimento ou prestígio. Paulo está afirmando que seu ministério não foi motivado pelo desejo de fama ou status social, ou de ganhar mais seguidores nas redes sociais. Ele poderia ter ido aos Tessalonicenses com um peito estufado e dizer: eu sou um apóstolo e vocês devem reconhecer minha elevada posição, porque Deus me enviou. Poderia ter exigido um tratamento de primeira classe, um tratamento VIP, e ter imposto de um modo arrogante, mas ele não faz. No entanto, em vez disso, Paulo disse: eu vim com esse espírito, eu não vim com esse espírito, não vim para ser honrado por vocês, vim porque tinha uma mensagem, porque queria ajudá-los, porque vocês precisam urgentemente do Salvador Jesus Cristo. Paulo recusou-se a ser colocado em um pedestal. Ele veio humildemente servir as pessoas, porque ele aprendeu assim do seu Salvador. Esse é com certeza o segredo de um testemunho eficiente. Esse é um segredo de testemunho eficiente. Senhor, é na tua força, é na tua sabedoria, é no seu poder, é na sua dependência, banhado com oração, talvez banhado com jejum. Senhor, vai na frente, me usa se assim o Senhor desejar. E Paulo tinha essa noção bem clara. Aliás, é digno de nota que em 1 Tessalonicenses 1,5, você está no capítulo 2, vai lá para 1,5. Olha o que ele vai dizer ali no verso 5. Diz assim: Paulo não tem, olha só, é digno de nota que em 1 Tessalonicenses 1,5, Paulo não tenha dito: eu cheguei até vós, mas disse: o nosso evangelho chegou até vós. O foco não estava nele, mas no evangelho. Percebe? O nosso evangelho. Não é eu que tenho as palavras mágicas, a chave do coração da conversão das pessoas. Aliás, ele usa o nosso, porque esse evangelho alcançou Silas, alcançou Timóteo e outras pessoas da equipe missionária. O evangelho é nosso, mas é esse evangelho que transforma as pessoas. Então o foco não estava nele, nem na equipe missionária, mas estava no evangelho, que transforma pessoas de dentro para fora. Por isso que o culto à personalidade é um pecado. Toda a glória que não é dada a Deus é vanglória, é glória vazia. É glória vazia. E Paulo tem essa nítida certeza, tomado pelo Espírito Santo, para escrever essa carta. E o Senhor Jesus, ele critica esse tipo de postura, de receber glória. Olha lá no João capítulo 5, versículo 44. Diz assim, acho que no 42 ele vai dizer assim que ele não quer glória de homens. Jesus vai dizer: não quero aplausos. Não quero. Lá no versículo 44 ele vai dizer assim: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem do único Deus? Olha só, buscando aprovação, glória, honra, reconhecimento de pessoas, antecipar, quem sabe, os galardões, querendo a glorificação aqui. Não, vocês têm que buscar a aprovação, a honra que vem do único Deus, do único Deus. Veja, meus irmãos, exemplo,
Um atleta que usa substâncias proibidas para vencer uma competição busca a glória humana a qualquer custo, não é verdade? Mesmo que isso signifique trapacear. Eu lembro que o primeiro choque que eu tive no esporte, assistindo uma Olimpíada, foi quando um canadense chamado Ben Johnson, em 1988, eu acho que as Olimpíadas foi na Coreia do Sul, se não me falha a memória. Ele bateu o recorde mundial nos 100 metros. Ele era, na época, o Usain Bolt, né? Bateu o recorde. E se descobriu, o grande, né, nas Olimpíadas era Carl Lewis, que era talvez a figura principal. Mas ele, mediante o doping, o uso de substâncias proibidas, Ben Johnson passou Carl Lewis nos 100 metros, né, no atletismo, o mais esperado das Olimpíadas, e bateu o recorde mundial. Depois de algumas semanas se descobriu que, né, isso era falso. Ele estava usando doping, ele estava usando mecanismo de dopagem para poder vencer. Caiu a máscara. Mas veja, a fome era tão grande para subir no degrau da fama, receber a medalha de ouro, que trapaceou. O que dizer, eu gosto muito de ciclismo também. O que dizer de Lance Armstrong? Lembra dele? Aquele americano que venceu o Tour da França, a principal competição de ciclismo, por 7 vezes consecutivas, entre 1999 e 2005. Ele venceu, e feito inédito, que ninguém mais na história da humanidade ia poder bater. Aí que se descobriu que ele montou uma rede, né, de uso de substâncias proibidas. E ele foi banido para sempre do ciclismo. E perdeu todas as suas medalhas. Este é o tipo de busca por glória humana que Paulo rejeitava em seu ministério. Ele, por outro lado, buscava o quê? A aprovação de Deus, que vê o coração, que vê a mente. É isso que ele buscava. Por isso que o impacto foi tremendo numa cidade do tamanho de Castanhal, que Tessalônica, 200 mil habitantes. O impacto do Evangelho. Uma equipe compromissada com o Senhor Jesus. Qual é a aplicação para nós aqui na igreja? Para a igreja hoje, esse princípio nos desafia a manter a humildade em nosso serviço. Devemos buscar a glória de Deus, não a nossa própria. Isso significa servir mesmo quando ninguém está olhando. Dar crédito a Deus pelos sucessos, estar disposto a assumir papéis menos visíveis ou clamorosos quando necessário para o bem da causa do Evangelho, mesmo que ninguém esteja olhando. Eu lembro, inclusive, estou praticamente 30 anos no ministério, desde quando entrei no seminário, e é a primeira vez, no período de carnaval, nesses 30 anos que eu não vou pregar. Ano passado a gente estava na Cobapa, na retiro dos jovens da Cobapa, Rejubapa, como é que é? Tem um nome, não tem? É isso, né? É que tanto Bapa, né? Bênção de Deus. Foi lá em Castanhal. Então, como pastor aqui da PIB, a gente foi lá, né, tal, e foi a última vez, evidentemente, no último carnaval. E sempre a gente está envolvido com isso. E quando a gente estava no nosso ministério no Rio Grande do Sul, nosso primeiro ministério, no carnaval a gente começava na sexta-noite, sábado, domingo, segunda, terça, e terminava na quarta-feira de cinza, com encerramento na igreja. Era super puxado. E uma coisa que me marcou muito, chegando próximo dos dias do nosso retiro da igreja, a gente convidava nossas congregações. Eu lembro que eu passava em frente da igreja, tinha um irmão, engenheiro, diretor da Emater, sozinho, limpando as cadeiras da igreja, limpando o porão. Nós tínhamos um salão social embaixo, cuidando, mexendo, trocando lâmpada, mexendo na privada, e eu olhava aquilo e meu coração se quebrantou diante do Senhor. Um homem de um nível intelectual, de uma importância enorme para aquele município. Ele era o representante, né, dava suporte, né, para muitos agrônomos, para muitos agricultores, fazendo um serviço que ninguém estava vendo. E quando começava o nosso retiro, as coisas estavam bem organizadas, mas tinha o quê? A impressão digital desse homem de Deus, mesmo que ninguém estava olhando, mas o Senhor estava contemplando. Percebe a diferença?
Por quê? Porque esse irmão Groman, ele não buscava a glória e aplausos de homens, mas sim do Senhor. Isso era a coisa mais importante. Então, meus irmãos, a concluirmos nossa reflexão sobre 1 Tessalonicenses capítulo 2, somos desafiados a examinar a autenticidade do nosso próprio testemunho cristão. Paulo nos apresenta um modelo de ministério que rejeita a bajulação e a manipulação, não é motivado pela cobiça ou ganância, não busca a glória e reconhecimento humano, que possamos, como igreja, buscar viver esses princípios em nossa vida e ministério, que nossas palavras sejam sinceras, nossas motivações puras, e nossa busca seja unicamente a glória de Deus. Lembremos sempre que Deus é a nossa testemunha, como Paulo afirma, que possamos viver e servir de maneira que agrade a Ele e não aos homens. Amém. Amém.